e eu me senti muito acolhida. Quando eu cheguei na CPV, eu encontrei uma família. A CPV tem me dado a oportunidade de compartilhar talentos, compartilhar dons, compartilhar tempo. Através dos cultos, através dos momentos de comunhão, através das células. A CPV tem sido primordial nas nossas vidas. Na verdade, foi através da CPV que nós conhecemos a Cristo de verdade. Essa é a CPV. Essa é a CPV. Essa é a CPV. Nós temos, ao longo desse mês aqui, a ideia de conversarmos um pouco a respeito de alguns dos valores que têm norteado a nossa comunidade ao longo desses anos, desses 10 anos que a gente tem caminhado juntos, e esses 8 anos que nós estamos estruturados, né, como uma igreja que pretende estar centrada no Evangelho e comprometida com a missão. Na semana passada, o Pedro conversou com a gente e falou um pouco conosco a respeito de nós sermos uma igreja acolhedora, e hoje nós queremos conversar um pouco a respeito da questão de nós termos o desafio de sermos uma igreja transformadora. Essas duas realidades, elas precisam ser realidades que caminham juntas. Por um lado, nós precisamos ser acolhedores, porque o Evangelho é acolhedor. Nós adoramos um Deus acolhedor, um Deus que poderia ter destruído a criação ou simplesmente ter deixado a criação ao léu da nossa decisão, da nossa rebelião contra Ele, mas que tomou uma decisão diferente dessa e resolveu nos resgatar da nossa rebelião, nos resgatar dessa decisão equivocada que nós tomamos de tocar a nossa vida e de levar a nossa vida independente da nossa relação de subordinação ao governo de Deus sobre a nossa vida. Mas nós também precisamos entender que esse acolhimento não é um acolhimento para que nós continuemos vivendo uma vida de rebelião contra Deus. As escrituras bíblicas são bem claras que esse Deus que nos acolhe, Ele então agora tem um processo de transformação, que Ele começa a operar na nossa vida, nos nossos corações, para nos conduzir de volta ao seu plano original, aquilo que originalmente Ele planejou para a humanidade. Uma maneira das Escrituras apresentarem isso para a gente através do comando de Jesus Cristo é a ideia de que nós temos que ir e nós temos que fazer discípulos. Jesus, em Mateus capítulo 28, no encerramento do Evangelho de Mateus, diz isso aos seus primeiros seguidores e consequentemente a nós, se nós nos tornamos seus seguidores, que como discípulos dele, seguidores dele e aprendizes com ele, nós precisamos ir e nós precisamos fazer outros discípulos. E aqui nós temos uma perspectiva que nós precisamos entender bem, porque se não entendermos, nós corremos o risco de ter uma análise, uma perspectiva equivocada quanto a essa questão do que Jesus está mandando a gente fazer. A perspectiva equivocada disso acontece quando nós separamos a ideia bíblica de evangelismo da ideia bíblica de discipulado. Isso acontece muitas vezes porque nós temos uma leitura, às vezes, das escrituras como se elas fossem uma coxa de retalhos, separados, ok? Ao invés de uma coxa de retalhos unida, ok? Por um fio comum. Quando isso acontece assim, nós temos a tendência, por exemplo, de olhar o evangelismo dentro da perspectiva de Marcos 16:15. Em Marcos 16:15 nós temos um dos textos referentes à grande comissão. Em Marcos 16:15, a grande comissão na versão de Marcos, Jesus diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, ou ide e pregai o evangelho a toda criação. E em Mateus capítulo 28, nós encontramos Jesus no verso 19 dizendo: ide e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. A tendência muitas vezes é olhar esses dois textos como coisas diferentes, como Jesus dizendo que nós temos que fazer coisas diferentes. E aí nós entendemos na maioria das vezes que ir de pregar o evangelho a toda criatura tem a ver com algo que nós precisamos fazer com pessoas que estão fora do universo do relacionamento com Deus, apenas. E fazer discípulo tem a ver com aquelas pessoas que fazem parte do universo
do relacionamento com Deus. Então a ideia fica mais ou menos assim: se você não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, então você precisa ouvir o Evangelho e você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E aí você entra num novo relacionamento com Deus. Então, numa segunda etapa, mais tarde, você precisa se tornar discípulo de Jesus. Isso significa você colocar a sua vida debaixo do senhorio de Jesus, debaixo do governo de Jesus. Quando a gente tem essa concepção assim, nós separamos essas duas coisas e aí nós criamos duas categorias de relacionamento com Deus. Como se fosse possível você ter um relacionamento com Deus que restaura a sua relação com Ele, como Jesus sendo o seu Salvador, mas aí você já está salvo, você está com a garantia de que você vai ter a sua eternidade toda com Deus no céu ou em qualquer outro conceito que você queira desenvolver com relação a essa ideia da sua salvação, ok? E você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você bem entende, porque a sua passagem já está comprada, o seu bilhete já está garantido. Mas há um segundo grupo, que é o grupo daquelas pessoas que resolvem se tornar discípulos de Jesus. Uma vez salvos, tomam a decisão agora de se tornarem discípulos de Jesus. E aí, esses sim vão colocar as suas vidas debaixo do governo, debaixo do senhorio de Jesus, buscando uma vida mais comprometida ou mais séria com Deus. Veja, essa é uma perspectiva completamente equivocada daquilo que as Escrituras apresentam para a gente. A perspectiva adequada relacionada a esses textos é essa, de que o evangelismo faz parte dessa perspectiva do discipulado. Ou seja, o discipulado, na verdade, ele começa com a perspectiva do evangelismo. Quando nós compartilhamos o evangelho com uma pessoa, quando Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, o que ele está dizendo é, vão e façam a primeira etapa daquilo que é tornar as pessoas meus discípulos. Para que eu e você, ou para qualquer outra pessoa, se tornar discípulo de Jesus, a primeira coisa que precisa acontecer é ela ter uma compreensão do evangelho. E quando nós temos uma compreensão do evangelho e nós nos rendemos ao evangelho, o que nós estamos fazendo é colocando a nossa vida, de novo, debaixo do governo de Deus. Não há como a gente se render ao evangelho sem a gente colocar a nossa vida debaixo do governo de Deus. Isso é uma tolice, isso é uma heresia. Isso é uma leitura completamente equivocada das Escrituras. A perspectiva bíblica de toda a Escritura é essa: Deus é rei. Ele nos criou e Ele governa as nossas vidas. E para que as nossas vidas sejam vidas abençoadas, vidas bem-sucedidas, vidas que realmente expressem a realidade daquilo que é a essência do que Deus criou para ser a vida humana, e a criação, nós precisamos viver debaixo do seu governo. Nós precisamos viver debaixo da sua liderança. E a nossa rebelião nos tirou dessa perspectiva. Essa é a mensagem do Evangelho, ok? O Evangelho, ele não nos apresenta apenas uma dimensão, uma particularidade. O Evangelho, ele tem a ver com a história da salvação de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos lendo um livro que não trata de um conjunto de regras religiosas que são aplicadas para a religião cristã. Assim como o budismo tem um conjunto de regras para ser aplicado para eles, o espiritismo tem um conjunto de regras para ser aplicado para eles, o islamismo tem um conjunto de regras para ser aplicado para eles. Não, as Escrituras não é um conjunto de regras para ser apresentado para quem é cristão. As Escrituras é a narrativa de Deus a respeito da verdade desse mundo, a respeito daquilo que nós estamos vivendo, a respeito daquilo que é a realidade. Isso é as Escrituras. Isso é a narrativa bíblica. A Bíblia apresenta para a gente uma cosmovisão. A maneira que nós temos descrito isso é através desse ciclo, onde a gente dá, pensando no Evangelho, dá início aonde ele de fato se inicia. Onde é que o Evangelho se inicia? O Evangelho não se inicia na morte de Jesus Cristo. O Evangelho se inicia na criação. Deus criou um mundo bom e um mundo perfeito. E Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 narra para a gente o que é que o nosso mundo deveria ser. Só tem 2 grupos de textos nas Escrituras que mostram para a gente qual é o projeto de Deus para esse mundo. É Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Isso é a realidade
que a vida deve ser, que o mundo deve ser. Tudo que está escrito nas Escrituras, de Gênesis 3 até Apocalipse capítulo 20, não era para ser assim. É a narrativa daquilo que nós estamos vivendo, mas isso que nós estamos vivendo não é o plano de Deus para a sua vida. Não é o plano de Deus para a minha vida. Não é isso que Ele quer para nós. O que Deus quer para nós não é esse mundo. Não é aquilo que esse mundo oferece para a gente. Por mais que nós possamos achar que isso é especial, por mais que possa ser prazeroso, um monte de coisas que nós temos aqui, esse mundo, do jeito que ele está, não é o projeto de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus para a nossa vida, o projeto de Deus para o mundo, para a criação, é aquilo que está narrado em Gênesis 1 e 2, aquilo que está narrado em Apocalipse 21 e 22. O que nós temos a partir de Gênesis 3, então, é a expressão da nossa rebelião contra Deus e a consequência disto. Quando nós tomamos a decisão de governar a nossa própria vida, de dizer, veja, nós podemos até dizer que nós cremos em Deus, que Deus existe, que nós o reconhecemos, que nós o adoramos, mas nós dizemos, vamos ser deuses para nós mesmos. Nós vamos conduzir a nossa vida. Quando nós dizemos, bom, no meu ponto de vista, Deus não é assim. Nós estamos afirmando que nós estamos governando a nossa própria vida. Veja, não importa qual é o seu ponto de vista sobre Deus. Não importa qual é o meu ponto de vista sobre Deus. O que importa é qual é o ponto de vista de Deus sobre Ele. E as Escrituras nos mostram isso. O Deus que Jesus Cristo representa, o Deus que Jesus Cristo revela, é um Deus que se auto-revela. Nós não o imaginamos, nós não o criamos, nós não o pintamos. Nós podemos ter teologias que tentem explicar Deus, mas mesmo a teologia que nós temos precisa estar subordinada à revelação que Deus faz dele mesmo nas Escrituras. Então o que Deus revela-nos em relação às Escrituras é que Ele é um Deus bom e perfeito, que criou um mundo bom e perfeito, e nos criou a sua imagem e semelhança para que nós nos relacionássemos com Ele nesse mundo bom e perfeito, a partir da nossa submissão a Ele. Mas nós nos rebelamos contra isso. E Deus diz na sua palavra, nos revela na sua palavra, que se isso acontecesse, nós traríamos todo caos à criação boa e perfeita de Deus. E é isso que a Bíblia chama de queda. Okay? Ou que nós chamamos de queda na Bíblia, porque na verdade essa expressão não aparece na Bíblia, é uma expressão teológica. Queda. Queda tem a ver com a nossa rebelião contra o governo amoroso de Deus. Queda tem a ver com nós dizermos, eu quero governar a minha vida do meu jeito, eu quero viver do meu jeito, eu quero criar um Deus à minha imagem e à minha semelhança, eu quero que Deus seja do jeito que eu quero que Ele seja, e não do jeito que Ele diz que Ele é. E aí, dentro dessa narrativa de queda, nós temos o que nós chamamos de redenção. O que é a redenção? A redenção é esse Deus que nos criou dentro de um mundo bom e perfeito, e que foi rejeitado por nós, esse Deus contra quem nós nos rebelamos, responder a nós com sua graça. Responder-nos com o seu amor. Dizer, apesar de vocês terem feito isso, eu não vou desistir de vocês. Eu vou trazer vocês de volta. Por que Ele faz isso? Porque Ele decidiu fazer assim. Nós chamamos isso de soberania. Porque o Deus soberanamente decidiu que embora a sua criação fosse rebelar-se contra Ele, Ele não desistiria dela. Ele iria trazê-la de volta para Ele. E como é que Ele faz isso? Ele faz isso usando da perspectiva da própria criação. Porque Ele coloca toda a criação debaixo da nossa responsabilidade como seres humanos. Então Ele entra na nossa criação como um ser humano, na pessoa de Jesus Cristo. E Ele vive como um ser humano perfeito. Quando a gente diz que Jesus,
ele é 100% Deus e ele é 100% homem, nós não estamos falando meramente que Jesus, ele é um ser humano como eu e você. Sim, ele é um ser humano como eu e você, pelo menos foi um ser humano como eu e você, encarnado nas mesmas limitações e agora com um corpo glorificado, mas ele é mais do que isso. Quando nós afirmamos que Jesus, ele é 100% homem, nós estamos afirmando que ele é a expressão perfeita, exata, concreta, indubitável do que a humanidade deve ser. É isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que o ser humano, do jeito que Deus planejou que ele fosse, é igual Jesus de Nazaré que andou encarnado nesse mundo aqui. É isso que nós estamos dizendo. Então ele é não apenas ser humano como eu e você, mas ele é o ser humano perfeito, como eu e você não somos e deveríamos ser. E aí, vivendo assim como esse ser humano perfeito, ele entrega a sua vida como, vou usar uma palavra aqui teológica, difícil, ok? Como propiciação, ok? Pagamento de uma dívida impagável, por mim e por você. Jesus morre. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se ele é um ser humano perfeito, se ele é a humanidade do jeito que ela deveria ser, ele não deveria morrer. Mas por que ele morre? Ele morre porque ele está morrendo a minha morte, ele está morrendo a sua morte, ele está morrendo a morte da humanidade imperfeita. Ele está tomando sobre ele a dívida que nós temos diante de um Deus santo e perfeito. E a prova disso, de acordo com as Escrituras, é que ele ressuscita ao terceiro dia. E ele está vivo. Ele não está vivo porque ele é Deus. Porque como Deus ele não podia nem morrer. Ok? Ele está vivo porque ele é um Deus, sim, 100% Deus, ok? Mas a morte de Jesus está relacionada a ele ser 100% homem. Uma humanidade perfeita. E a sua ressurreição também. Ele ressurge dos mortos, é ressurreto dos mortos, porque a sua ressurreição comprova que ele é a humanidade perfeita. E agora a justiça de Deus está satisfeita. Alguém perfeito pagou a dívida impagável de gente imperfeita como eu e você. E basta agora a gente usufruir disso. É como, usando uma ilustração com todas as suas limitações, ok? Porque é sempre muito difícil dar ilustrações sobre isso, mas é mais ou menos como se Deus desse para você um cheque assinado, ok? Na morte de Jesus. Agora você tem que usá-lo. Se você não usá-lo, ele não tem efeito nenhum. Então a morte de Jesus naquela cruz resolve a nossa relação com Deus, mas para resolver a minha relação pessoal, a sua relação pessoal com Deus, você precisa depositar a sua fé naquilo que Jesus Cristo fez por você. Quando você confia nisso, você deixa de confiar em você deixa de confiar na sua bondade, você deixa de confiar na sua religiosidade, você deixa de confiar na sua boa educação, você deixa de confiar na sua tradição, e você confia exclusivamente no que Jesus Cristo fez por você. Quando nós depositamos a nossa fé exclusivamente nisso, não confiamos em mais nada, no que diz respeito a nos relacionarmos novamente com Deus, a reatarmos a nossa relação com Deus. Então aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, através da sua morte e da sua ressurreição, é aplicado à sua vida. Passa a ter poder em você, em mim, naqueles que se rendem a essa realidade. E isso nos coloca agora dentro de um processo que nós chamamos de redenção. Esse é o começo da redenção. E esse processo, ele continua acontecendo na nossa vida, reestruturando agora a nossa existência, enquanto Deus vai reestruturando o universo que Ele criou e foi afetado pela queda, até que chegue um dia aonde todas essas realidades serão plenamente restabelecidas por Deus. Apocalipse capítulo 21 e 22.
Nós chamamos isso de consumação. Esse é o Evangelho. Isso é a Bíblia. Esta é a história bíblica. Quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos ter essa linha dentro da nossa mente, em relação a tudo que nós lemos aqui. Sabe por quê? Porque você vai ler textos aqui, que vão falar coisas para você, que são absurdas. Você não vai entender se você não compreender isso. Você vai ler textos aqui, que pessoas vão estar fazendo, ainda que sejam pessoas que dizem que creem em Deus, vão estar fazendo coisas completamente fora daquilo que é o padrão de Deus. E aí você vai dizer, mas como isso é possível? É possível porque as Escrituras estão nos falando da queda. As Escrituras estão nos falando da redenção. As Escrituras estão nos falando daquilo que Deus está fazendo para nos restabelecer, nos reconciliar com Ele. Quando nós entendemos isso, então nós vamos compreender que a redenção, ela é uma realidade que se aplica nas Escrituras para a nossa vida, tanto na perspectiva pessoal, quanto na perspectiva cósmica. Ok? Quando você ler a Bíblia, e quando você pensar no Evangelho, você precisa entender que o Evangelho, ele está falando de redenção em duas dimensões. Ele fala de redenção numa dimensão micro e numa dimensão macro. Na dimensão micro, ele fala da redenção em relação àquilo que Deus fez na minha vida, naquilo que Deus fez na sua vida, naquilo que Deus fez ou quer fazer na vida de cada pessoa, de cada indivíduo. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Se você ligar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia aí nesse texto de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, você vai ver que a descrição desse texto está falando da redenção, e está falando da redenção numa dimensão micro, numa dimensão pessoal. O apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, queda, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, redenção. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, pela graça Deus está fazendo isso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10, ele completa a perspectiva da redenção, dizendo assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você precisa grifar essa expressão, a qual Deus preparou antes. Porque o que Paulo está nos dizendo aqui é que a redenção tem a ver com Deus te levar de volta para o plano original dele, Gênesis 1, Gênesis 2. Quando o Evangelho me alcança, quando o Evangelho te alcança, pelo poder da graça de Deus, tudo feito por Ele, Ele nos reconcilia com Deus, mas Ele nos reconduz à vida de Gênesis 1 e 2. Ou seja, uma vida agora onde eu vou viver baseado naquilo que Deus planejou antes. Não agora. Não aquilo que a gente vê agora. Mas antes. Naquilo que está planejado por Deus num mundo bom e num mundo perfeito. Agora a gente vive assim. Mas as Escrituras, elas não falam apenas dessa redenção cósmica, dessa redenção pessoal, desculpa. Ela fala também a respeito de uma dimensão, de uma redenção macro, ok? De uma redenção que nós podemos afirmar que é uma redenção cósmica. Uma redenção onde esse poder de Deus que está operando na minha vida, que está operando na sua vida, ou que quer operar na vida daqueles que se renderam ao Evangelho, vai além de nós e afeta a realidade de toda a criação. Isso
É o que a gente lê em Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Quando o apóstolo Paulo diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Veja, em Cristo, no Evangelho, naquilo que Cristo fez, em quem Jesus é e no que Ele está realizando, Deus planejou fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é consumação. O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, na sua vida, Ele vai levar adiante, até que Ele faça com que toda a criação, todo o universo criado, realidades do céu, realidades espirituais e realidades terrenas, visíveis, aquilo que nós enxergamos, todas essas coisas colocadas debaixo de novo do governo de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos dizendo em Colossenses capítulo 1, por exemplo, versículos 15 a 20. Quando mais uma vez, falando do Evangelho, ele apresenta o Evangelho nessa dimensão cósmica. Veja o que ele diz, ele fala assim, ele está se referindo a Jesus encarnado, ok? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está falando que Jesus é o primogênito, não porque Jesus foi criado, ok? Mas porque Jesus é o primeiro daquilo que a criação deve ser. Okay? Enquanto um ser humano encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, por Jesus e para ele, para Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, o primeiro da ressurreição, da nova realidade que todos nós que depositamos a nossa confiança no Evangelho vamos experimentar um dia. Para que em tudo, preste atenção nisso, não em algumas coisas, em tudo, tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo, não apenas o ser humano, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, atinge pessoalmente a minha vida, atinge pessoalmente a sua vida, mas atinge também toda a criação de Deus. Por isso que Marcos 16, 15 diz, ide pregar o Evangelho a toda a criação. A proclamação do Evangelho não é apenas para pessoas, seres humanos. A redenção do Evangelho é para toda a criação. É para reconectar céu e terra. É para fazer com que o universo todo volte a ser aquilo que Deus planejou que fosse, quando Ele criou todas as coisas boas e perfeitas. Agora, como esse processo do Evangelho acontece na minha vida e na sua vida? Como esse poder transformador do universo me afeta e te afeta? Veja, o Evangelho, quando a gente considera a nossa perspectiva, o efeito dele na nossa vida, ele opera em nós em 3 dimensões. Ok? Quando a gente fala do Evangelho, a gente às vezes pensa, talvez, numa visão única. Né? Mais ou menos como você pega um papel ou uma fotografia, ou como essa imagem que está aqui. Né? A gente só olha a parte da frente. Mas quando você pensa no Evangelho, você precisa pensar no Evangelho nessas dimensões diferentes. Ok? É como se ele fosse um cubo, uma pirâmide, ok? Que você tem mais de um lado que você precisa olhar. Quando o Evangelho opera na nossa vida, a primeira coisa que o Evangelho faz, a primeira coisa que o Evangelho transforma, é o nosso ambiente.
Se o Evangelho me alcançou, se o Evangelho te alcançou, ou se o Evangelho vier nos alcançar, a primeira coisa que acontece quando nós somos reconciliados com Deus é que nós somos tirados de um ambiente de rebelião e nós somos transferidos agora para um ambiente de obediência. As Escrituras usam, na verdade, uma outra linguagem, não essa linguagem de ambiente, ela usa a linguagem de reino. Nós somos tirados do reino das trevas, do reino do império do mal, e nós somos transportados, transladados, transplantados para um outro ambiente, para o reino de Deus. O reino de Deus, nas Escrituras, antes de ser um lugar físico, ele é um ambiente. Ele traz a ideia de uma nova realidade a qual eu passo a pertencer. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino é além de nós. Mas nós começamos a experimentar o reino em nós, quando o Evangelho nos alcança. Por quê? Porque o nosso coração, que era um coração marcado pela rebelião contra Deus, Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na nossa vida de rebelião. Ele passa agora a ser um ambiente de submissão a Deus, de acolhimento do governo de Deus. É isso que Paulo está colocando para a gente em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Esse texto diz assim: pois ele nos resgatou do domínio. Veja, havia um domínio. Ou se o Evangelho ainda não chegou até o seu coração, há um domínio sobre a sua vida. Você reconheça isso ou não, há um domínio. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Eu gosto mais da ideia da força que as palavras aqui no grego, no original, têm. Ele nos transplantou. Não é só um transporte, tá certo? É um transporte é um arrancar, é um desarraigar. As palavras aqui, na verdade, quando fala que ele nos resgatou, a expressão no original é ele nos desarraigou. A ideia é que ele arrancou-nos de um lugar que nós estávamos com raiz e tudo. E ele nos transplantou. As mulheres aqui, ou os homens que gostam de lidar com jardinagem, devem entender bem essa imagem, né? Quando você planta lá uma plantinha num vaso menor, e aí você, para ela poder continuar crescendo, ela é uma muda e ela cresce um pouco, e para ela continuar crescendo, você corta aquele vasinho, arranca a terra que está dentro dele, né? Pega a plantinha com raiz e tudo, e aí você planta no jardim. Não é? É isso que Deus fez. É isso que o Evangelho faz. Ele me arranca, ele te arranca do domínio das trevas, com raiz e tudo. E ele transfere você de ambiente. Agora nós estamos vivendo num novo ambiente. Ele diz que esse ambiente é o reino do seu Filho amado. Olha só. E nos transportou, ou nos transplantou, para o reino do seu Filho amado. E aí ele completa isso dizendo assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Agora, assassinaram a lógica, né? Eu tenho um amigo que escreveu uma letra de uma música muito legal, né? Carlinhos Veiga, dizendo assim: assassinaram a lógica. A nossa geração é uma geração que assassinou a lógica. Você pode ter todo um raciocínio lógico construído com as pessoas, e no fim do raciocínio a pessoa diz assim: ah, mas eu não sinto isso assim. Ah, mas eu não acho que isso é assim. Então, apesar de terem assassinado a lógica, siga o raciocínio lógico do texto, ok? O raciocínio lógico do texto é o seguinte: se você não foi transportado de ambiente, você também não foi redimido.
Você não teve o perdão dos seus pecados. Esse é o raciocínio lógico de Paulo. Ele diz: em quem? Em quem? Em Cristo Jesus, em quem agora nós estamos transplantados, erradicados, lançados, inseridos. Então, se nós fomos trazidos para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado, a evidência disso, ou uma consequência disso, é que nós temos o nosso perdão dos pecados. Nós fomos redimidos. Redenção, então, tem a ver com nós sermos reconciliados com Deus, sim, mas também tem a ver com nós termos sido mudados de ambiente. Você não pode ser reconciliado com Deus sem mudar de ambiente. Por favor, entenda isso. Eu espero que o poder do Espírito abra nossa mente, nosso coração, para a gente entender isso. Não é possível você ser reconciliado com Deus e você não ser transferido de ambiente. Não é. Você não pode ser salvo e continuar vivendo do jeito que você bem entende. Eu não posso. Ninguém pode. Porque nós mudamos de ambiente. Nós estamos agora num novo reino. Não é mais o domínio das trevas, é o domínio do seu Filho amado. Mas você consegue perceber como existe domínio? Continua existindo domínio. Você não é libertado do domínio das trevas para agora viver do jeito que você bem entende, sem domínio nenhum, não. Nós somos libertados do domínio das trevas para a gente voltar a viver debaixo do domínio de Deus, do reino de Deus, do governo de Deus. Então a primeira ação transformadora do Evangelho na nossa vida é este. Ele nos tira, ele nos transfere de ambientes. Mas não para aí. Agora que você está num novo ambiente, agora que eu estou num novo ambiente, a segunda ação transformadora do Evangelho na nossa vida é que a nossa mentalidade começa a ser mudada. Se o Evangelho nos alcançou e nós somos transferidos de reino, agora, Deus começa a trabalhar mediante o Evangelho, mediante o poder do Evangelho, uma nova maneira de nós entendermos, de nós pensarmos, analisarmos, compreendermos a vida. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:2. Ele diz assim: não se amoldem. Agora você tem que entender que quando ele diz isso nesse texto, antes ele disse do capítulo 1 até o capítulo 11, o Evangelho. O que Paulo faz em Romanos 1 a 11 é explicar para a gente o Evangelho. E aí ele termina o capítulo 11 glorificando a Deus pelo Evangelho. E ele começa o capítulo 12 mostrando os efeitos do Evangelho na vida da gente. E aí ele diz para a gente: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou desta era, desse século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, vamos tentar seguir a lógica. Eu e você, e ninguém, é capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não tiver a sua mente transformada. Se a nossa mente não for transformada, se a nossa maneira de pensar não for mudada, se não houver renovação da nossa mente, mudança da maneira da gente encarar a vida, da gente entender a vida, da gente entender a história, da gente entender as realidades que nos cercam, nós não podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a lógica do texto. Mas muitas pessoas insistem em continuar a afirmarem que creem no Evangelho, e insistem a continuar a pensar a vida e a agir na vida exatamente da mesma maneira que acham que devem fazer, não de acordo com aquilo que as Escrituras nos apresentam, e ainda assim acham que elas podem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Elas ainda afirmam que aquilo que elas estão experimentando e aquilo que está acontecendo na vida delas está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem lógica nenhuma nisso.
se a sua mente não pensa de conformidade com o padrão daquilo que as Escrituras nos dizem. Mesmo que você não concorde com o que eu vou dizer, o fato é que o que você está experimentando na sua vida não está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que as Escrituras estão nos dizendo. Eu não quero perdoar. Ai, mas Deus me abençoa tanto. Abençoa nada. Isso não tem a ver com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Se a bênção de Deus está te alcançando e está me alcançando, a gente vivendo assim, é por causa da graça comum dele. Só por isso. É como alcança qualquer outra pessoa que não tem nenhum relacionamento com ele. Porque Deus é bom. Mas se nós estamos falando que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então é porque nós estamos pensando, puxa, eu não tenho vontade nenhuma de perdoar. Mas é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que perdoar. Senhor, eu vou perdoar. Ah, eu não tenho vontade nenhuma de me relacionar. Mas as Escrituras dizem que eu devo me relacionar. Então, Senhor, eu vou me relacionar. Porque as Escrituras dizem que eu vou me relacionar. Ah, eu não tenho vontade nenhuma de doar nada. Mas as Escrituras dizem que eu devo doar. Então, Senhor, eu vou doar. O apóstolo Paulo gasta Efésios, capítulo 4 em diante, para explicar essa metanoia. A palavra grega para isso é metanoia. Essa mudança de pensamento. Ok? Que acontece na cabeça da gente. Quando o Evangelho nos alcança. Ele diz, olha, aquele que furtava não furte mais. Mas também não trabalhe por ganância. Trabalhe para ter com o que acudir aos necessitados. Aquele que irava, deixe de irar. Perdoe como Cristo perdoou. E ele vai dizendo várias realidades a respeito disso. Dentro da cultura grega, em Efésios 5, ele vai falar para o marido que ele tem que amar a esposa. Ok? Efésios 5, quando Paulo diz assim, mulheres, sede submissa ao seu marido, não há nada de revolucionário, porque na cultura grega toda mulher era submissa ao marido, ok? Então não tem nada de extraordinário no que ele está falando. Quando a gente lê isso, hoje as mulheres ficam todas arrepiadas, né? Porque tem onde você viu isso, negócio de submissão. Mas na cultura grega, era a coisa mais comum, romana, era a coisa mais comum. Mulher é submissa ao marido, ponto final. Agora, quando Paulo diz assim, marido, ame sua esposa, como Cristo ama a igreja, opa. Aí ele mexeu nas bases, ok? Por quê? Porque o homem grego, o homem na cultura grega, o homem na cultura romana, casado, não tinha a obrigação de amar a sua esposa. Ele não precisava amá-la. Ela era uma peça social. Ele podia amá-la, mas ele não era obrigado a amá-la. Mas quando Paulo diz isso em Efésios, para a igreja, ele diz, olha, no reino, a mentalidade mudou. Você tem que amar sua esposa. No reino, pai, patros, você tem que colaborar na educação do seu filho. Não é tarefa só da mulher, é tarefa também do homem. No reino, escravo, empregado, não deve trabalhar só sob os olhos grandes do patrão. Deve trabalhar como se Deus estivesse o tempo todo de olho nele, para a glória de Deus. E o patrão não deve explorar o seu escravo, o seu empregado. Isso é mudança de mentalidade. Então o reino muda a nossa maneira de pensar. Veja, nós temos que trazer isso para nós hoje, ok? Nós temos um monte de ideologias. Tem ideologia do feminismo, ideologia do machismo, ideologia de gênero, ideologia aos cambal por aí afora. Pouco importa quais são as ideologias que a sociedade propõe para você. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você está no reino de Deus, e no reino de Deus você pensa de acordo com aquilo que o reino de Deus propõe para a gente. E o que o reino de Deus propõe para a gente está revelado nas Escrituras. Ah, eu preciso pensar se eu quero me sacrificar pela minha esposa. Você não pensa se você quer se sacrificar pela esposa, você se sacrifica. Okay? Porque o reino de Deus diz que é para você se sacrificar. Mude a sua maneira de pensar. Ah, eu vou pensar se eu tenho tempo para os meus filhos. Não, você vai arrumar tempo para os seus filhos, porque o reino de Deus diz que você precisa cuidar dos seus filhos. Você é pai e a sua tarefa não é simplesmente trabalhar e ter dinheiro para satisfazer todos os desejos e comprar todos os presentes que os seus filhos querem. Não é essa a nossa tarefa como pais. Se nós somos alcançados pelo Evangelho, nós fazemos isso, mas nós fazemos mais do que isso.
nós damos de nós mesmos para os nossos filhos. Não é responsabilidade apenas das nossas mulheres, da nossa esposa fazer isso. É nossa responsabilidade como homem fazer isso. A sua filha precisa ter em você a identidade do que é um homem, do que é um marido, para que um dia ela possa falar, não, com esse cara aí eu não namoro não. Eu sei como é um homem. Eu sei como é um marido. Ó meu pai. O seu filho precisa olhar para você e dizer, eu sei como eu devo ser um marido. Eu sei como eu devo ser um pai. Olha meu pai. A sua filha precisa olhar para você, mãe, e dizer, eu sei como ser uma mulher. Eu sei como ser uma esposa. Essa é a perspectiva do reino. E as ideologias por aí afora ficam todos de cabelo em pé, arrepiado, todo mundo bravo, porque onde já se viu? Sabe como chama esse onde já se viu? Chama-se rebelião. Rebelião. Você continua dizendo, eu quero que as coisas funcionem do meu jeito e não do jeito que Deus disse que tem que funcionar. Nós temos que mudar a maneira de nós pensarmos. Se o Evangelho te alcançou, se o Evangelho me alcançou, eu não tenho opção com relação a isso. Eu coloquei a minha vida debaixo do governo de Deus e agora Deus vai dizer, olha, é assim que você pensa, é assim que você vive. Por quê? Porque Ele é um carrasco? Não. Porque Ele sabe qual é o estilo de vida perfeito para a humanidade. É simples assim. Mas o reino, o Evangelho não transforma apenas o nosso ambiente, não transforma apenas a nossa mentalidade, ele transforma também a nossa agenda. Ele nos traz para uma nova agenda. E a linguagem que a gente usa para isso é missão. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 21, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se o Evangelho te alcançou, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que ele está falando? Você foi transferido de reino. Ok? Há uma nova maneira de pensar a vida. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo isso provém de Deus. É a ação da graça de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Veja, aquele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, é o mesmo que nos deu o ministério da reconciliação. De novo, vamos tentar seguir a lógica, ok? Não há como você falar que você recebeu a reconciliação de Deus e dizer que você não recebeu o ministério da reconciliação. Dá para ver aqui que ele está falando as duas coisas no mesmo versículo, em relação às mesmas pessoas. Aí as pessoas pegam esse texto e dizem assim, não, eu fui reconciliado com Deus, mas o ministério da reconciliação, Paulo está falando que ele recebeu de Deus. Como? Isso é falta de integridade com o texto. Todos nós aqui aprendemos, quando estávamos estudando lá no ensino médio, colegial, sei lá qual é a sua época, né? Na minha época era colegial, né? Ginásio, né? A interpretar texto. Você não precisa nem de grego, nem do original para você entender isso. É óbvio, é claro. Verso 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você disser que Deus não te deu o ministério da reconciliação, então significa que Ele não te reconciliou com Ele. Porque Paulo diz, Ele nos reconciliou e Ele nos deu. Então se Ele nos reconciliou, Ele também nos deu o ministério. Ele nos deu o serviço da reconciliação. E ele continua dizendo, ou seja, o que é esse serviço da reconciliação? Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que esse texto está dizendo para mim e para você é que nós recebemos de Deus um serviço. Qual é o serviço que nós recebemos de Deus? O serviço da reconciliação. Qual é o serviço da reconciliação? A mensagem
da reconciliação. Verso 19. A proclamação do Evangelho. Por palavras e obras. Nós temos uma nova agenda. Essa nova agenda não significa que você tem que deixar de ser empresário, que você tem que deixar de ser açougueiro, farmacêutico, contador, médico, dona de casa, empresária. Essa nova agenda não significa que você tem que deixar a sua profissão para que agora você seja missionário de tempo integral ou pastor de tempo integral. Sim, Deus vai pedir isso para alguns, ok? Ele vai pedir isso para alguns. Ele sempre pediu e ele vai continuar pedindo. Mas isso não significa que ele vai pedir isso para todo mundo. O ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação é a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa nova agenda. Isso significa que aonde você está, no ambiente que você está, seja na sua casa com os seus filhos, seja no seu ambiente de trabalho com os seus amigos, os seus colegas de trabalho, seja na sua vizinhança, seja na academia, seja onde for, você tem a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Eu tenho essa responsabilidade de proclamar o Evangelho. E aí, diante dessas transformações, talvez o sentimento que venha no nosso coração é o seguinte: quem que dá conta disso? Puxa, mas e se eu falho? Eu olho para isso e eu falo, muitas vezes eu continuo pensando, não com a minha mente transformada. Eu continuo pensando do meu jeito, não do jeito de Deus. E aí, quando isso acontece? O que acontece com a gente? Nós temos que entender que todo esse ciclo do Evangelho, essa transformação do Evangelho, não é sustentado pela nossa capacidade, pelo nosso esforço. Tudo isso é sustentado pela graça de Deus. O que sustenta o Evangelho é a graça de Deus. Sempre foi. É o que sustenta no Antigo Testamento e é o que sustenta no Novo Testamento. No Antigo Testamento, algumas pessoas têm a mania de dizer assim: quando você lê o Antigo Testamento, o Deus que você vê é o Deus da lei. E quando você lê o Novo Testamento, o Deus que você vê é o Deus da graça. De novo, você está dicotomizando algo que não pode. Você não pode separar. Assim como você não pode separar evangelismo e discipulado, você não pode separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Sim, tem muitas coisas que a gente tem que entender dentro do contexto, porque é uma história, ok? Mas você não pode separar Deus, é o mesmo Deus. No Antigo Testamento você tem graça e você tem lei. No Novo Testamento você tem graça e você tem lei. Deixe-me usar 2 exemplos, rapidamente. No Antigo Testamento, você tem o texto de Êxodo capítulo 20. O que tem em Êxodo capítulo 20? As 10 palavras, ou o que nós passamos a chamar de os 10 mandamentos. Não é a novela, ok? Os 10 mandamentos. As 10 palavras. Que é um resumo ou um sumário da lei de Deus. Ok? Isso são os 10 mandamentos. Como é que os 10 mandamentos começam? Ou, no original, as 10 palavras. Começa com graça. Não começa com lei. Os 10 mandamentos começam assim: ouça, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terão outros deuses diante de mim. Não façam imagens para me representar. Não tomem o meu nome em vão. Guardem o sábado. Honre a teu pai e a tua mãe. E assim por diante. Veja, você consegue perceber como é graça? Ele já tirou o povo. Ele já libertou o povo. E agora o povo está livre. E agora que o povo está livre, o que Deus faz? Ele vai ensinar aquele povo a como você vive
como gente livre. Porque para quem os 10 mandamentos é dirigido originalmente? Os 10 mandamentos são dirigidos originalmente para um grupo de pessoas que estavam como escravas no Egito por 4 gerações. Tataravô escravo, avô escravo, pai escravo, e eles eram escravos. Quem eles têm de referência de gente livre? Os egípcios. Agora eles vão ser libertos e eles vão ser levados para a terra de Canaã. Quando eles entrarem em Canaã, quem que é a referência que eles têm de gente livre? Os cananeus. E aí Deus os liberta pela sua graça, porque seria lei. Se Deus fizesse assim, ó, ô Moisés, vem aqui. Eu ouvi o clamor lá do povo do Egito. A turma está passando um arroxo lá, viu? O negócio está feio. O governo lá está pegando o pé da turma. E eu resolvi que eu vou libertá-los. Mas só que eles precisam mostrar para mim que merecem serem libertados. Então, toma aqui, ó. O que é isso aí, Senhor? 10 ordens, 10 mandamentos. Você leva lá para a turma e diz para eles, durante um ano, que eles têm que fazer essas 10 coisas aí. Se eles fizerem essas 10 coisas durante um ano, do jeito que eu quero, então eu venho e eu liberto o povo. Tinha libertado? Não, estava lá até hoje. Não tinha libertado. Então, eles não precisaram fazer nada. Eles nem sabiam quem era Deus. Eles sabiam de Deus só de ouvir falar. O próprio Moisés não sabia quem era. Quando Deus se fala com Moisés, mas Senhor, o Senhor vai me mandar lá, a turma vai me perguntar, mas quem que é esse Deus? E eu não sei. O senhor não tem um cartãozinho de visita aí não? Arrumar para eu mostrar para a turma quem que o senhor é? Nem Moisés não sabe quem é Deus, só sabe de ouvir. Não conhece, não tem relacionamento, não tem intimidade nenhuma. Era assim o povo que estava no Egito. Aí Deus pega e tira o povo de lá, sem eles terem feito nada. Agora Deus diz assim, olha, agora eu preciso ensinar vocês como é que vocês fazem para viver como gente livre. Gente livre não precisa ficar por aí tentando agradar tudo quanto é Deus, para ver se um deles não joga um raio na cabeça, tá? Porque não existe, só existe um Deus, sou eu, muito prazer, eu sou aquele que tirou vocês da terra do Egito. Outra coisa, gente livre não tenta manipular Deus, por isso não vai fazer imagem de escultura nenhuma para tentar me representar, porque quando vocês fazem isso, vocês me limitam e vocês acham que podem ter domínio sobre mim. Eu sou um Deus que ninguém domina. É por isso que ele diz que não é para fazer imagem de escultura. E você também não vai ficar tomando meu nome em vão, ok? Não existe mandinga para fazer com que as minhas coisas funcionem a favor de vocês. Existem relacionamento. Vocês querem minha bênção? Se relacionem comigo. A identidade de vocês também não está no trabalho de vocês, por isso vocês vão trabalhar 6 dias na semana, mas no 7º dia vocês vão se lembrar que vocês são quem são para mim, e não pelo que vocês realizam, não pelo que vocês fazem. Gente livre honra pai e mãe. Gente livre não pega a mulher do outro. Gente livre não toma posse das coisas dos outros, porque essas coisas todas eram feitas pelos livres do Egito, com eles. Então, Deus está ensinando o povo com os 10 mandamentos a como é que você faz para viver como gente livre. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 11. Jesus diz assim, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Capítulo 11 todo vem falando sobre os fardos, ok? Que a religiosidade de Israel impunha sobre as pessoas. E aí Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos libertarei. É o que ele promete, graça. Mas em seguida ele diz assim, tome sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para suas vidas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é que Jesus está fazendo? 10 mandamentos. Exatamente a mesma coisa. Ele está dizendo, eu vou livrar vocês, eu vou libertar vocês, não do Egito, mas de uma vida de escravidão ao pecado. Mas agora que vocês foram libertos, vocês precisam aprender a viver como gente livre. E com quem que é que nós vamos aprender a viver como gente livre? Se todos nós nascemos escravos do pecado. Só podemos aprender a viver como gente livre com Jesus. Porque Ele é o único ser humano que não foi escravo do pecado.
Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente estuda as Escrituras, a gente vê aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, nós estamos aprendendo, uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, a vivermos como gente livre. Então, o Novo Testamento tem graça, mas também tem lei. A lei de Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, caminhando para a nossa conclusão, a transformação do Evangelho precisa ser aplicado a todas as dimensões da nossa vida. O Evangelho não alcança a mim, a você ou qualquer pessoa apenas para nos reconciliar com Deus. Ele nos alcança para reconciliar a nossa vida como um todo. Ele nos alcança e reconcilia, restabelece sim o nosso relacionamento com Deus, mas Ele também redimensiona o nosso relacionamento com o próximo, Ele redimensiona o nosso relacionamento social, como nós lidamos com a sociedade, com a natureza, Ele redimensiona o nosso relacionamento familiar. Quando nós olhamos para a nossa vida e falamos que o Evangelho nos alcançou, nós precisamos pegar esse Evangelho que nos alcançou e nós precisamos vê-lo aplicado em todas as dimensões. E aqui você pode ir aumentando a perspectiva social, você pode abrir um lequezinho ali para a sua vida profissional, né, o seu lazer e etc. Por quê? Porque quando o Evangelho nos alcança, nós passamos a ser parte do povo do Evangelho. Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, Jesus está nos dizendo isso. Fazer discípulos significa isso. Alcançar as pessoas pelo poder do Evangelho e trazê-las agora para vir fazer parte do povo do Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que agora possam aprender a viver a vida pelo poder do Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tudo. Em que dimensão? No domingo? Não. Meu querido, minha querida, nós vamos tomar muito cuidado para que as afirmações que nós fazemos aqui no nosso domingo não restringam a nossa vida com Deus ao domingo. Aquilo que a gente fala aqui, aquilo que a gente canta aqui, precisa ter efeito na nossa vida. Durante a semana. Porque o que faz uma pessoa um discípulo de Jesus? Ela dizer que ela é um discípulo de Jesus? Ela está fazendo parte de um grupo de discipulado? Embora isso seja bom? Não. O que faz uma pessoa um discípulo de Jesus é que essa pessoa reconhece o Senhor do reino. É que essa pessoa reconhece que existe uma nova ética agora para a vida dela, a ética do reino. É que essa pessoa entende que existe uma nova agenda para a vida dela, a missão do reino. Quando nós vivemos assim, reconhecendo que outro rei reina sobre nós, Jesus, que o governo dele sobre a nossa vida impõe uma nova maneira de nós pensarmos, uma nova ética. Ok? Nós vamos lutar o tempo todo, porque essa nova ética não é aplicada imediatamente. Por isso que Paulo fala, sede transformados, vai mudando a maneira de você pensar. Muitas vezes vai ser difícil, mas é isso que a gente precisa almejar, é isso que a gente precisa querer. E quando a gente entende que nós continuamos nesse mundo aqui, não em busca das mesmas coisas que nós buscávamos antes, e não em busca das coisas que a sociedade diz que nós temos que buscar, mas nós continuamos inseridos nesse mundo aqui, vivendo aqui, fazendo muitas das mesmas coisas que todo mundo lá fora faz, ou seja, trabalhando, criando filhos e tudo mais, mas com uma nova meta. Um novo serviço. Sermos portadores da mensagem da reconciliação. Então nós somos autênticos discípulos de Jesus. Quando você lê o Novo Testamento, ou a Bíblia toda, você precisa entender, principalmente as cartas, que o que você tem aí não é um conjunto de regras morais.
que nós, igreja, temos que ficar ensinando ou cobrando das pessoas do mundo. Ok? Ninguém que não tenha sido alcançado pelo Evangelho pode sonhar em fazer nada do que é dito nas epístolas. Não dá conta. Porque não há o poder que te leva a fazer isso. O poder que nos leva a fazer isso é o Evangelho. Aí a gente precisa compreender que quando o Evangelho nos alcança, as cartas do Novo Testamento são orientações e são correções para a igreja, que é o povo de Deus chamado para viver em missão no mundo. Esse é o objetivo das cartas. Esse é o objetivo dos 10 mandamentos. Não são orientações para que a gente tente cumprir no nosso esforço próprio, para que então a gente seja agradável a Deus. Não. É Deus, em Cristo Jesus, se agradou de nós, nos ofereceu sua redenção e sua graça, nos libertou. E se nós experimentamos essa libertação, agora Ele tem uma missão na minha vida e na sua vida: transformar-nos pelo poder desse mesmo Evangelho, corrigindo as realidades que estavam presentes na nossa vida, porque todos nós nascemos escravos do pecado, mas agora somos pessoas livres em Jesus, e Ele quer nos ensinar como a gente faz para viver como gente livre. Que o poder do Evangelho continue transformando a minha vida e a sua vida para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Diante do que a gente ouviu, eu queria que você pensasse no seguinte: o que é que eu, diante do que eu ouvi, diante da palavra do Evangelho, o que é que eu devo manter na minha vida? Diante do que eu ouvi, diante da palavra do Evangelho, o que eu preciso ver transformado na minha vida? Diante do que eu ouvi, diante da palavra do Evangelho, o que eu preciso trazer para a minha vida? Diante do que eu ouvi, diante da palavra do Evangelho, o que eu preciso tirar da minha vida? Manter, transformar, trazer e tirar. Senhor, nos ajude a avaliar a nós mesmos, para ver se nós permanecemos no Evangelho, como diz a Tua palavra a nós através do Teu servo Paulo. Cremos que o Senhor está num processo de transformação na nossa vida. Cremos que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas ajuda-nos, Senhor, a entender que isso não nos coloca numa posição passiva diante do Senhor. Isso nos convida a sermos ativos na sua graça, a interagir com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo por nós, em nós, e quer fazer através de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.